Tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar aqui nossos estudos sobre esse capítulo maravilhoso que traz muita informação aí para o Enem, certo? E também para a compreensão sobre o estado que nós vivemos aqui, democraticamente falando, economicamente falando, filosófica, sociológica, historicamente falando, ok? Vamos tratar aí do nosso capítulo, né, Poder, Política e Estado. Vamos continuar falando aqui do Estado neoliberal e dessa vez eu vou falar de outro teórico importantíssimo para a compreensão sociológica, econômica, filosófica, que é o nosso querido Friedman, ok? Milton Friedman, tá? Então vamos aqui. Temos Milton Friedman, certo? De 1912 a 2006. É importante, assim como eu falei do Hayek, a gente compreender o Friedman também na sua trajetória histórica, para a gente perceber aí que alguns fatos históricos, né, com certeza o Friedman observou, né, e colocou aí na sua teoria econômica, principalmente aí a questão do crash, né, da quebra da Bolsa de Valores de 1929, e também a Guerra Fria, essa luta, né, entre Estados Unidos e União Soviética, entre a liberdade, o sonho americano, né, a prosperidade e a ditadura, as coisas ruins, o comunismo, né, enfim, da União Soviética. Então é importante a gente trazer esses conhecimentos para a gente tentar compreender aqui o que o Milton Friedman fala, ok? E aí, gente, qual é a obra que nós vamos trabalhar aqui do Milton Friedman? Nós vamos trabalhar... Opa, deixa eu só dar uma pausa aqui, trazer só o... Pronto, trazer mais para cá, para perto, pronto. Qual é a obra que nós vamos trabalhar do Milton Friedman? Nós vamos trabalhar a questão do capitalismo e liberdade. Gente, hoje essa obra ela é muito interessante e existe uma gama muito grande de leitores aí por ela, né? Pelo entendimento sobre o capitalismo, o que é o capitalismo na visão de Friedman. Existe essa associação com a liberdade, é a mesma coisa, tem essa proximidade, enfim. Então, o que o Friedman quer dizer com liberdade e capitalismo? Então, hoje nós temos um grupo muito grande de leitores desta obra. Quando ela foi lançada não teve esse impacto todo, ok? Mas hoje nós temos sim uma galera aí lendo, né? Abrindo discussões, abrindo contrapontos, né? Referentes aí contrários, né? Ao comunismo, contrários ao socialismo, aos autores socialistas, enfim. Então, é importante a gente conhecer aqui também um pouco dessa obra para a gente ver um contraponto, né? Que a gente possa conhecer os conceitos científicos pelos próprios conceitos científicos, ok? Então vamos nessa aqui, gente, no Milton Friedman, dentro de um capitalismo e liberdade. Vamos aqui, gente. Temos aqui Milton Friedman, 1912 a 2006. Temos aqui um pouco da mentalidade de Friedman que ele vai desenvolver aqui na questão do entendimento dele sobre a economia e sobre a política, enfim. Nós temos aqui, liberdade é o ponto máximo de sua compreensão liberal. Sim, para Friedman, a liberdade é o tudo, né? É o todo, é o conceito máximo do que é ser liberal, ok? Então, assim, nós temos até uma outra frase aqui dele que sintetiza muito bem esse entendimento aqui do liberal, né? Que está aqui embaixo, ó. Defender o máximo que for possível a liberdade, o máximo de igualdade sem perder a liberdade e o máximo de eficiência possível, ok? Essa frase aí define o entendimento aí de Friedman sobre o que é a liberdade. Podemos perder até a eficiência, podemos até titubear em relação à igualdade, mas a liberdade jamais, né? A eficiência e a igualdade para Friedman são meios para se chegar à liberdade, ok? Não é o contrário, a liberdade não é meio para nada, a liberdade ela é em si a liberdade, entendeu? É aquele movimento, é aquela potência, é aquele exercício natural que existe no homem, né? Como nós vamos buscar ele desde os contratualistas da questão dos direitos naturais, enfim. Então a liberdade é esse ponto máximo para Friedman do desenvolvimento humano, ok? Aí temos aqui, gente, ó, liberal, né? Continuando, ó, aqui liberal. A coisa mais importante que existe é a liberdade. Aí embaixo temos, liberdade é a própria finalidade da filosofia liberal. Mas a gente não respondeu ainda o que é ser liberal. Então vamos aqui. Ser um liberal é. Então entenda, para nós seres políticos, o nosso dever como seres políticos, segundo Friedman, é isso daqui, ó. Ser liberal é o quê? Não aceitar que ninguém interfira na sua liberdade. A definição básica de um liberal, segundo Friedman, é essa. Não aceitar que ninguém interfira na sua liberdade, que se meta na sua liberdade, nas suas escolhas. Até mesmo as suas escolhas que vão levar você para o erro, você tem o direito de escolher e de errar. Né? E ninguém pode se meter nessa questão. Você quer gastar o seu dinheiro da sua forma? Ah, mas
vai vir pai, mãe, vai vir várias pessoas dizendo que você não pode gastar seu dinheiro daquele jeito. Para Friedman, isso é inadmissível. Você é o dono do seu dinheiro, então você pode gastar ele do jeito que você quiser, pode vivenciar a sua vida do jeito que você quiser. Agora tem aquela coisa, você é livre para escolher, mas ao mesmo tempo que você é livre para escolher, cai sobre você uma coisinha chamada responsabilidade. E você vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes, segundo Friedman, ok? Aí temos aqui, gente, ó, defender a liberdade, ser sempre vigilante ao governo, contra o paternalismo, ou seja, o controle e determinação do Estado. É importante fazer um parênteses aqui. O que seria o paternalismo segundo Friedman? Seria o domínio máximo ou o domínio, de alguma forma, do Estado sobre os indivíduos. O controle do Estado sobre os caminhos que os indivíduos querem seguir, sobre as escolhas dos indivíduos, né, sobre a profissão, sobre os gostos, sobre os desejos, enfim. Então, o Friedman, ele é contra essa intervenção do Estado, não somente dentro do que muitos teóricos econômicos e liberais vão falar de intervenção, questão econômica, né? Não é só a questão econômica, mas a intervenção social, a intervenção humana, a intervenção psicológica, né? Todo tipo de intervenção estatal na vida do indivíduo para Friedman é inadmissível, ok? Então o liberal para Friedman não pode aceitar esse tipo de determinação, ok? Aí temos aqui, como eu já disse no final, vou repetir aqui, aliás, no início, né? Vou repetir aqui agora, que é o seguinte, uma frase que define aí o Friedman, que é essa frase. Defender o máximo que for possível a liberdade, o máximo de igualdade sem perder a liberdade e o máximo de eficiência possível. É a definição de Friedman para o sujeito liberal. Aí depois, gente, nós temos aqui, ó, mais especificamente sobre a obra Capitalismo e Liberdade, de 1962, de Friedman, nós temos aqui, ó, influencia o pensamento moderno, sim. Influencia por quê? Porque traz um outro norte em relação ao livre comércio, à justiça social que o livre comércio proporciona, você vai já ver isso daí, e também na questão dessa autonomia do indivíduo, né? E aí nós temos aqui uma frase que Friedman vai usar de Kennedy, né, o presidente JFK, né, John Kennedy, que ele vai trazer aí logo no início do livro, que ele diz assim, ó, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país, né? Quando Friedman coloca essa frase logo no início do texto dele, do Capitalismo e Liberdade, ele já coloca para criticar, cara. Ele já diz assim, olha, essa frase está errada do início ao fim, né? Não é, o indivíduo não tem esse laço de dependência com o Estado, não. Primeiro porque o Estado não é algo superior ao homem, pelo contrário, que nós vamos encontrar no Capitalismo e Liberdade, no entendimento do Friedman, é que o Estado ele é formado de pessoas e ele serve às pessoas, ok? De novo, o Estado é feito de pessoas e ele serve às pessoas. O Estado não está fora das pessoas, o Estado não é superior às pessoas, né? As pessoas estão dentro do Estado, ok? E aí o Estado serve para quê? Para servir, para prestar atenção, elaboração, para formação, vamos dizer assim, de estatutos, de leis, de contratos, de acordos, enfim, de ficar sempre de olho ali em relação às regras do jogo social e econômico e político. Então o Estado, como vai dizer o Friedman, é um mal necessário, ele tem que existir. Para quê? Para manter aí as regras do jogo. Então vamos ver aqui a sequência que está sendo dita, ó. Né? Então temos aqui Capitalismo e Liberdade. Por que essa frase de John Kennedy está errada? Temos aqui os tópicos. Primeiro, pois o governo não é superior e nem exterior aos homens, como foi dito agora, certo? O governo existe para servir aos homens, também foi dito. O governo é um instrumento, isso aí. O governo ele é um instrumento para o exercício ali democrático, né? para que o jogo, né, democrático, político, né, social, econômico não pare, né, que ele sempre esteja ali, sempre vigilante, e nós, cidadãos, também estejamos vigilantes ao governo, porque, segundo o Capitalismo e Liberdade aqui, esse entendimento do Friedman, o cidadão tem que ficar sempre de olho no governo, porque o governo, apesar dele servir aos homens e apesar dele ter uma função importante nessa organização social, nós temos que ter cuidado, porque volta ou outra, né, em um momento ou em outro momento, o governo tende a querer roubar a liberdade das pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aí o que acontece? Continuando aqui, ó. Então, o governo é um instrumento de coerção, de elaboração de leis, de contratos, enfim. O governo é feito de homens, como já foi dito aqui. E aí temos aqui, e o governo?
Aí vamos ver aqui o que é o governo para Friedman, gente. O governo para Friedman ele deve existir, é um mal necessário, né? Ao mesmo tempo que ele deve existir, a gente tem que sempre estar vigilante em relação ao governo, como já foi dito. Meio para preservar a liberdade, sim, o governo, além de ser um instrumento de coerção, quando o indivíduo se sai ali das regras, né, sociais, ali, das convenções sociais, das leis, aqui também serve para preservar a liberdade das pessoas, ok? Né, a integridade das pessoas, enfim. Aí, nos proteger dos estrangeiros e dos outros indivíduos que convivem com a gente em sociedade, isso é importante em Friedman, certo? E aí depois nós temos aqui, ó, deve ter limites, sim, nós não, vou até parar aqui, para Friedman nós não podemos dar poderes absolutos ao governo, porque a gente não sabe o porvir. Nós temos que ter cuidado ao poder que atribuímos ao Estado. Nós não podemos atribuir muito poder para o Estado num certo período político, porque aquele grupo, aquele indivíduo que vai estar no governo, que vai estar ali comandando aquele aparelho estatal, ele vai sair e outros podem entrar. E aqueles outros que vão entrar nesse aparelho podem usar aquilo que nós aparelhamos, ou seja, o Estado, aqueles poderes que nós atribuímos ao Estado, esses outros indivíduos podem usar para fazer qualquer outro fim que não seja aquele que é a liberdade, aquele que é a igualdade entre os poderes e a liberdade entre esses poderes, por exemplo, a economia ser livre e agir da sua forma, e o poder político também ser livre e agir da sua forma. Então, para não ferir com essas autonomias, né, e com essas integridades aí, então a gente tem que ter cuidado no que a gente atribui ao Estado, ao aparelho chamado Estado, ok? Até porque o Friedman, ele diz que um governo que tem o poder político e econômico na mesma situação, centralizado, é um perigo muito grande, porque senão, segundo Friedman, a gente pode acabar entrando numa coisa chamada corrupção. Por isso que nós temos que ter cuidado, segundo Friedman, nessa junção entre o que é público e o que é privado, entre a liberdade política e econômica. Essa junção, nós temos que ter cuidado com isso, porque senão pode acarretar aí em atos de corrupção, em atos que vão contra ao que nós pregamos aqui dentro da compreensão de Friedman como liberdade, né? Como conservação da liberdade e dos direitos dos indivíduos, tá? E aí, gente, nós temos aqui, ó, deve atuar onde o mercado não atua. Sim, segundo Friedman, o Estado ele deve atuar onde o mercado não consegue chegar. Aí você me diz, dá um exemplo, professor. Por exemplo, nós temos aí situações em que a violência é muito grande, em que existe grupos criminosos que comandam essas situações, o Estado ele vai agir, ele vai intervir. Para quê? Para poder liberar e abrir caminho para a economia voltar àquela região, ok? É um exemplo simples, mas tudo bem, para a gente só fazer aqui uma caricatura, ok? Então, beleza. Aí, é importante frisar, novamente, o Estado só atua onde o mercado não consegue atuar. Onde o mercado atua, o Estado não é necessário, ele não precisa entrar. Ok? Tranquilo? E aí, gente, nós temos aqui, ó, algumas coisas que o Friedman usa como crítica, tá? Temos aqui, ó, previdência pública. O Friedman, ele é contrário à questão da previdência pública. Nós vamos encontrar isso dentro do capitalismo e liberdade. O indivíduo tem que ter a liberdade, se ele não quiser nem pagar esse imposto, se ele não quiser nem repassar para o governo uma parte do que ele recebe, ele não precisa. Ele deveria, o indivíduo, ter a liberdade para fazer essa escolha. Se o indivíduo não quiser pagar o imposto para o público, né, para a previdência pública, ele poderia pagar para a previdência particular, privada. Ele, segundo Friedman, o indivíduo tinha que ter essa liberdade. E assim, tendo essa liberdade, as coisas tenderiam a melhorar. Porque dentro do capitalismo e liberdade, uma outra coisa que é sempre colocada é a questão da liberdade dos indivíduos, economicamente falando, né, o livre comércio e aí a concorrência em alto grau. Segundo Friedman, quanto mais concorrência, melhor para o indivíduo. Quanto mais opções o indivíduo tiver, a opção de eu não querer pagar a previdência ou a opção de eu querer pagar a previdência particular, privada, isso aí geraria uma corrida e uma busca de melhorias, né, na economia, na questão dos impostos, na questão dos recursos, do que ia ser gerado em relação àqueles recursos, enfim.
Aí nós temos aqui, ó, paternalismo, já foi dito, o Friedman é contra, defende a economia livre, é um ponto aí que a gente já tocou aqui. Não há separação entre liberdade econômica e liberdade política, sim, não há separação para Friedman, as duas coisas são a mesma coisa. Aí temos o livre comércio nos garante a paz, faz com que as guerras e a pobreza diminua. Olha aí, né? Então perceba que o Friedman fala isso, cara, uma coisa interessante que a gente encontra dentro desse livro dele e das outras obras dele também, que é o seguinte: o livre comércio, segundo o Friedman, proporciona a paz, né? O fim das guerras, né? O fim dos conflitos. O único conflito que vai existir é o conflito econômico ali, né? Da livre concorrência, ok? Então, gente, aqui parece muito com aquela compreensão do Hayek, né? Em relação ao livre comércio, que traz uma justiça social e que não traz mais aquele valor que a guerra tinha em relação a entrar em outro país, tomar as riquezas do país e tal, enfim. Não, com o Friedman isso é ampliado, essa ideia agora do livre comércio, de justiça social ao ponto de não precisar ter guerras e da diminuição da pobreza. Segundo Friedman, o capitalismo pode ser o mais grosseiro que seja, as pessoas vão vivenciar da melhor forma possível, diferentemente de outros períodos históricos, de outras situações, e diferente de países que não vivem o capitalismo, as pessoas que vivem esse capitalismo, por mais que não seja um capitalismo aprimorado, vão viver melhor do que em outros países que não vivenciam esse capitalismo, ok? Na cabeça do Friedman. Outra coisa interessante que ele traz sobre essa questão do livre comércio é que sim, o livre comércio, segundo ele, propiciou aí o fim do racismo, do preconceito, da discriminação, da misoginia, e ele traz a argumentação do porquê disso. Segundo o Friedman, um comerciante, um vendedor, uma pessoa que vive aí da economia, ela jamais vai poder agir de forma discriminatória, preconceituosa, racista ou misógina. Porque no momento que ela age de tal forma, ela vai perder público, cara. Ela vai perder mercado. Então, no momento que o cara começa a agir e olhar para as pessoas de forma igual, olha só como a liberdade econômica traz essa igualdade. No momento que o indivíduo começa a olhar para o outro de forma igual, vai sanar aí essa desigualdade, né? vai sanar aí essas discriminações, né? E vamos ter uma sociedade de fato igualitária, ok? Vai sanar aí as atitudes discriminatórias, preconceituosas, racistas, e aí vamos ter de fato uma sociedade igual. Por isso que o Friedman ele não se preocupava tanto com a questão da desigualdade, mas sim com a questão da pobreza, que ele vai dizer que é outra coisa devido aí o livre comércio que vai sanar. Cada vez mais as pessoas vão tendo acesso a produtos e recursos que anteriormente pessoas da mesma classe não teriam, ok? Segundo Friedman. E aí ele vai dizer outra coisa, que quem inventou a questão do racismo, preconceito, discriminação, misoginia, segundo ele, no capitalismo e liberdade, não foi o capitalismo. Isso aí são resíduos de gerações, de economias, de povos, de políticas passadas, enfim. Então, de estruturas passadas, de modelos passados. Então não foi o capitalismo, pelo contrário. Segundo Friedman, o capitalismo fez foi impulsionar a igualdade entre as pessoas, devido à liberdade econômica, ok? Gente, pelo que eu vi aí, o vídeo vai ficar muito longo. Vamos cortar aqui o vídeo agora e vamos continuar no próximo vídeo, tá? Vimos aí esse primeiro momento, agora vamos ver um segundo momento em outro vídeo. Tranquilo? Toca aí na mão do pai, toca aí, toca aí, toca aí.